61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil terminou agora há pouco no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida. Foram 10 dias de comunhão, troca de experiências e reflexões fundamentais para os rumos da Igreja Católica no Brasil. Nossa equipe traz os destaques desse último dia, então a gente vai lá para Aparecida conversar com todos eles. Muito boa tarde, Eduardo, Camila e Rafaela. Boa tarde para você, Lê, para todo mundo que está acompanhando o TJ Aparecida, isso mesmo, concluída mais uma Assembleia Geral da CNBB. E hoje de manhã, no encerramento, aqui no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, teve coletiva de imprensa com a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os detalhes daqui a pouquinho aqui no TJ. Agora eu vou com a minha amiga Camila Moraes. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde a todos que estão acompanhando o TJ Aparecida. Olha, foi uma celebração de encerramento apenas de um evento pontual. E daqui a pouquinho eu vou entrar aqui ao vivo para falar com o Padre Patrick, subsecretário adjunto geral, para falar um pouco desses 10 dias de trabalho. Aqui também conosco, Rafaela Lourenço, boa tarde. Boa tarde, Camila, a todos que nos acompanham aqui no TJ Aparecida, né? Dia, então, que já se encerraram os trabalhos, mas daqui a pouquinho eu volto com os detalhes em relação à estrutura, à organização da Assembleia e todo o trabalho que é feito também, né, com toda a equipe. Por isso que eu converso com a Luísa Gianpaolo, que é governanta da CNBB, e traz os detalhes para a gente dessa preparação. Letícia? Obrigada, Rafa. Então a gente vai direto lá para o Centro de Eventos Padre Vítor Coelho, onde o Eduardo está, e já está tudo quieto por aí pelo visto. Boa tarde. Tudo vazio, Lê. Boa tarde para você novamente. Para quem está acompanhando o TJ Aparecida, é nesse espaço que aconteciam os debates, os encontros do Episcopado Brasileiro reunido aqui na cidade de Aparecida desde o último dia 10, portanto 10 dias dessa Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encerramento aconteceu no final da manhã, ou seja, agora está tudo vazio aqui, onde foi o palco para esta 61ª Assembleia Geral da CNBB. Como eu disse, a programação começou logo cedo com a missa de encerramento no Santuário Nacional, sob a presidência da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Depois os bispos vieram para cá, teve ainda uma sessão na parte da manhã para as considerações finais e a coletiva de imprensa. Daqui a pouco a gente traz os detalhes do que foi tratado, os temas que foram trazidos para essa coletiva de imprensa, a última deste encontro do Episcopado Brasileiro nesse ano de 2024. Mas agora eu volto com a Camila Moraes. Camila, com você. Isso mesmo, Eduardo, como é bom a gente poder informar nosso público de decisões, de assuntos tão pertinentes, tão relevantes para as nossas vidas de comunidade. Nós estamos bem em frente ao Hotel Rainha do Brasil, o Episcopado Brasileiro, muitos assessores também já estão de mala pronta para voltar para suas dioceses e começar então o trabalho. Muitos já falavam assim para a gente mais cedo: eu estou com saudade de casa, estou com saudade do meu povo, com saudade da minha diocese. Então aqui a gente também quer dizer para as comunidades: esperem que os pastores de vocês estão chegando com, olha, o coração muito cheio de amor, resgatado aqui e confortado por Nossa Senhora Aparecida e, claro, com muita coisa para colocar em prática também. Para a gente falar um pouco desse balanço, na nossa primeira entrada ao vivo da nossa cobertura aqui no TJ Aparecida, a gente falou com o Padre Patrick, que é o subsecretário adjunto geral da CNBB, e ele falou da expectativa para os 10 dias. E hoje nós trouxemos o Padre Patrick aqui também para falar desse balanço. Padre Patrick, já quero agradecer pela disponibilidade em atender a TV Aparecida sempre que a gente pede para o senhor, mesmo com tanto trabalho. Mas e aí? Passaram-se 10 dias, o episcopado está indo embora. E agora, o que o senhor pode nos dizer desse balanço? Boa tarde. Boa tarde, Camila, aos nossos telespectadores. Realmente foi um momento de graça na vida da Igreja no Brasil, essa 61ª Assembleia Ordinária Geral. E como um balanço, a partir das expectativas, eu faço alguns destaques. Por exemplo, a gente estava naquela expectativa sobre como seria acolhida a proposta da realização do retiro no início da Assembleia e não na metade, como era o costume. Então, a avaliação
da parte dos bispos foi excelente. Nós percebemos que o retiro predispôs o coração também dos bispos para os temas importantes que iam ser tratados. Eu acredito que esse vai ser um caminho já consolidado daqui para frente, de começar a Assembleia Geral com esse momento de oração, com esse momento de retiro. Depois, a metodologia para pensar as diretrizes, que foi a conversa no Espírito, utilizando as mesas sinodais. A avaliação também foi muito positiva por parte dos bispos. É uma metodologia que em alguns temas específicos, com certeza, vai voltar também a figurar durante a Assembleia. E um outro momento muito especial para todos nós foram as diversas discussões de temas muito importantes para a Igreja no Brasil, como, por exemplo, o projeto Comunhão e Partilha, que é aquele projeto onde 1% da renda das dioceses compõe um caixa para ajudar na formação dos novos padres, e também o Colégio Pio Brasileiro em Roma. Então, temos aí um acompanhamento muito especial com os encaminhamentos do colégio. E, concluindo todo esse caminho, a grande novidade, por assim dizer, tanto nos horários como em relação ao retiro, foi também esse feedback que os bispos já deram para a gente durante a própria Assembleia. E na última reunião do CONCEP, que é o Conselho Pastoral, que aconteceu no dia de ontem, os bispos também já começaram a colher alguns temas que precisam ser aprofundados no Conselho Permanente e com certeza vão voltar para a próxima Assembleia. Então, assim, graças a Deus, eu até dizia na conclusão dos trabalhos lá no Centro de Eventos, lembrava de uma frase de Santo Ambrósio, para falar dos colaboradores, do sentimento do episcopado. Assim dizia Santo Ambrósio: aquilo que o amor faz, o medo jamais poderá realizá-lo. Então, com amor os bispos trabalharam, com amor eles voltam para a missão e com amor a gente continua servindo a Igreja no Brasil. E, Padre Patrick, é bonito a gente ver todo esse trabalho que é articulado por vocês, assessores, pelos colaboradores, pelo episcopado. E falando desses assuntos, 60 anos da campanha da fraternidade, 70 anos da CRB e a expectativa para o jubileu do ano que vem também. Exatamente, o Jubileu da Esperança 2025, que é o jubileu ordinário da vida da Igreja. Muitas iniciativas já começaram a ser pensadas, as dioceses voltam ainda mais motivadas para viver o jubileu. E os 60 anos da campanha da fraternidade, nas palavras do cardeal Leonardo Steiner, na sua homilia, é como o Filipe ao encontrar-se com o eunuco. Então, apontar o caminho da vivência da fé, para viver realmente a dimensão social do Evangelho, mas tendo um princípio muito claro, em Jesus Cristo. Tudo parte dele, tudo converge para ele. E os 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil, que serão celebrados ainda em Fortaleza, lá no Ceará, é um momento de rendermos graças a Deus por todo o bem que a vida religiosa faz na Igreja no Brasil. E se me permite ainda, Camila, celebrar esses 70 anos é pedir a Deus também santas vocações para a vida religiosa e consagrada em nosso país. Padre Patrick, mais uma vez, muito obrigada por sempre estar conosco, por nos ajudar. Vou contar uma coisa para vocês. Padre Patrick, antes de começar a Assembleia, gentilmente esteve com todo o departamento de jornalismo nos ajudando, dando uma formação para que nós pudéssemos então levar para você aí de casa informações pertinentes, concretas, com base. Então a gente quer agradecer pelo verdadeiro dom que é a sua vida na vida da Igreja. Obrigada pela disponibilidade sempre, viu? Sou eu quem agradece, Camila, e aqueles que nos acompanham, também uma palavra de gratidão. Muito obrigado a você que rezou, que acompanhou, e já pode marcar na agenda de 30 de abril a 9 de maio de 2025, a 62ª Assembleia da CNBB aqui em Aparecida. Que Deus vos abençoe e proteja. Amém. Padre Patrick, obrigada por tudo, viu, nessa Assembleia, por nos ajudar tanto, nos informando também. E olha, é importante demais que você aí de casa tenha consciência do que foi debatido aqui, porque nas comunidades, quando os planos de pastorais são finalizados, nós precisamos entender por que nós realizamos aquilo. Então, a figura da tenda, que foi tão falada aqui, nós precisamos alargar a tenda, nós precisamos ouvir os sinais dos tempos. Então, nesses 10 dias, percebe-se que você aí de casa pode mergulhar nos temas aqui tratados pelo Episcopado Brasileiro. Para a gente entender também como funciona toda essa logística, para entender como que cada função tem a sua determinada importância no Episcopado, a Rafaela Lourenço também vai trazer outras informações para a gente. Rafa, é com você.
Exatamente, Camila. Cada um tem um papel fundamental, né, para que tudo aconteça. Assim como na TV, atrás das câmeras tem uma equipe imensa que faz os jornais, os programas acontecerem. No encontro de todo o episcopado brasileiro não é diferente. Por isso que a gente vai conversar agora, então, com a Luísa Giampaolo, ela que é governanta da CNBB, e vai passar mais detalhes de toda essa organização da Assembleia Geral. Luísa, boa tarde. Como que foi todos esses dias, então, aqui, né, na capital mariana da fé, estando com o episcopado e também essa parte da estrutura. Boa tarde. Boa tarde. Bom, foram 10 dias intensos de trabalho. A parte da estrutura começa a ser organizada com o subsecretário adjunto-geral da CNBB, Padre Patrick, em todas as etapas que uma assembleia como essa necessita. Então, desde traslados, hospedagem, credenciamento, são todas conduzidas por Padre Patrick, para que nós, colaboradores, consigamos executar um trabalho de excelência. Então, entre a equipe da CNBB, Santuário Nacional e Centro de Eventos e dos hotéis, foram 637 colaboradores. Muitas pessoas fazendo, né, acontecer também este encontro. E a gente estava falando sobre os temas que foram debatidos, né, em questão tanto o tema central quanto os prioritários, mas há aquela questão, além das reflexões, os momentos de espiritualidade. Isso também reflete no trabalho de toda a equipe, Luísa? Sim, com certeza. Inclusive, essa Assembleia teve uma programação um pouquinho diferente. Nós começamos com as missas pela manhã, o retiro também foram nos primeiros dias e também os bispos tiveram as conversas com o Espírito. Então, isso faz acalmar um pouquinho os ânimos e interfere no trabalho da equipe, mas que ela está toda preparada também para que se aconteçam alguns imprevistos, algumas coisas, a gente vai estar preparado. Nós estávamos preparados para conseguir organizar e prestar um bom serviço. Então, isso faz totalmente faz a diferença, né, para a nossa equipe. E é claro que, além dessa parte da logística, né, todos esses preparativos, há também a questão tão importante da acolhida. A gente sempre fala que acolher bem também é evangelizar, é claro. A acolhida é tão importante porque vocês lidam também com a imprensa, os organismos e pastorais da igreja, além dos bispos, né, dos diocesanos, dos eméritos. Isso. E quando a gente fala em acolher, não é só ali numa recepção do hotel ou centro de eventos, mas em todos os setores também. A gente está preparado para acolher, seja no serviço que aquele colaborador está prestando, numa secretaria, na imprensa, numa lan house. Então, acolher bem de todas as formas. E claro, só para a gente encerrar, a Assembleia agora, a 61ª, já se encerrou. Como seguem a agenda, os preparativos da próxima? Ou ainda tem muita coisa para acontecer neste ano também? Tem bastante coisa para acontecer esse ano, reuniões com os presidentes regionais, os presidentes das comissões, mas os preparativos começam com a avaliação dessa 61ª Assembleia. Então, já pensando no que a gente pode melhorar para a 62ª Assembleia. Certo, Luísa, muito obrigada por participar conosco. Luísa, então, que é governanta da CNBB, trazendo um pouco dos detalhes do que acontece, né, por trás ali do que a gente está acompanhando e levando também para o pessoal de casa. Eu volto agora com Eduardo Miranda, que tem mais detalhes para a gente. Eduardo, boa tarde. Boa tarde para você, Rafa. Bem, a gente está aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, já dá aquela saudade, né, do encontro do episcopado brasileiro. Diariamente a gente se reunia a partir de 6h30 da manhã, 6:45, entrando ao vivo com dons da igreja e daí ficando o dia todo conversando, partilhando com os bispos, representando o episcopado, a nossa igreja no Brasil. A gente já está com saudade e na expectativa, como dizia o Padre Patrick, para o ano que vem, da 62ª Assembleia. Mas falando da Assembleia deste ano ainda, o encerramento aconteceu hoje de manhã, dizia agora há pouco, com as considerações finais, principalmente da presidência da CNBB. Aliás, foi utilizada aí a palavra acolhida e durante essas considerações, Dom Jaime Spengler, ele que é o presidente da CNBB, ele agradeceu essa acolhida do nosso arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e também do reitor aqui presente, reitor do santuário, Padre Eduardo Catalfo. Depois teve a coletiva de imprensa, a última desta 61ª Assembleia Geral da CNBB. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresentou nessa coletiva de imprensa os principais pontos de destaque da edição
deste ano e também quais foram os encaminhamentos feitos na Assembleia agora em 2024 para a definição das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, tema principal desta Assembleia, inclusive que deverá ser aprovada em 2025. Quem acompanhou a coletiva e traz os destaques agora para a gente é o nosso amigo Tarek Cardoso. Boa tarde, Tarek. Olá, Eduardo, uma ótima tarde para você e para todos aqui do TJ que nos acompanharam nesta cobertura especial. Os bispos do Brasil, desde a Assembleia do ano passado, se preparam para redigir o texto base das diretrizes gerais para a ação evangelizadora. Neste ano, várias discussões aconteceram a partir de um texto norteador, mas para as diretrizes serem aprovadas em definitivo, é aguardado também a conclusão do Sínodo dos Bispos, que terá sua última sessão em outubro deste ano no Vaticano. Por isso, as novas diretrizes serão pautas da Assembleia também do ano que vem. E foi este o assunto de destaque da coletiva de imprensa com a presidência da CNBB na manhã de hoje. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB e também presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, comparou a Assembleia com um Pentecostes vivenciado pelos primeiros apóstolos de Jesus. Certamente, a Conferência e a Assembleia Geral, de uma forma toda especial, se empenha por construir indicações viáveis para o desenvolvimento da obra evangelizadora no nosso Brasil. E o nosso Brasil é muito distinto, né? Nós temos realidades as mais diversas. E encontrar, eu diria assim, pontos de consenso, aspectos de consenso, é um verdadeiro desafio. Por isso, para mim, nesses 12 anos de conferência, cada Assembleia Geral, eu diria, é um Pentecoste. É uma experiência única. Pessoas, homens de realidades tão distintas, que conseguem, através do diálogo, da oração, do estudo, encontrar isso que eu dizia antes, pontos de consenso. O primeiro vice-presidente da CNBB, Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, falou sobre a importância da Assembleia, que fortalece o sentido da missão pastoral do episcopado brasileiro. A Assembleia é uma escola, um aprendizado de escuta. Isso porque nós, bispos, chegamos das diferentes dioceses desse imenso Brasil e partilhamos, desde a viagem até esse momento de encerramento, uns com os outros, muito da nossa vida, da nossa missão, do nosso pastoreio, dos desafios que a igreja vive neste tempo. Trazemos preocupações e esperanças. Então, escutamos não só aqueles que preparam momentos com conteúdo muito seleto, que são apresentados aos bispos, mas também escutamos uns aos outros. E essa espécie de um tecido formado por tantas escutas fortalece em cada um de nós o sentido da missão. Em sua fala, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife, segundo vice-presidente da CNBB, falou sobre a beleza da Igreja do Brasil representada em sua diversidade nestes dias de Assembleia. Há um grande movimento das nossas dioceses para a Assembleia Geral. Aqui trazemos nossos anseios, os grandes desafios vividos, a força pujante da Igreja, as nossas comunidades eclesiais, a beleza da Igreja Católica. É muito bom ser católico, apostólico, romano. A nossa igreja é linda. Mas, ao mesmo tempo, da Assembleia, a partir das discussões, do diálogo, da escuta, da maturação, da convivência, da oração, do retiro, da Eucaristia, nós saímos daqui como um grande rio caudaloso da Assembleia para a vida concreta, para as nossas dioceses. Já o secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar de Brasília, Dom Ricardo Herpres, destacou o recorde de bispos participantes nesta edição. Batemos um recorde na participação, tivemos 442 bispos e isso significa mais responsabilidade, mais organização, mais logística, porém isso nunca é feito sozinho. A Secretaria-Geral tem uma série de colaboradores, tanto na sede em Brasília, quanto quando estamos aqui, que nos assessoram em todos os sentidos. Então, do ponto de vista organizacional,
Graças a Deus chegamos ao final podendo dizer que foi um sucesso do ponto de vista de participação em todas as sessões, em 27 sessões. A participação foi efetiva, afetiva, até porque um dos objetivos da conferência na sua Assembleia é o afeto colegial entre os bispos. Eduardo, são estes os destaques da última coletiva de imprensa desta Assembleia. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Um abraço para você também, Tarek. Obrigado por esses dias acompanhando a nossa cobertura aqui da Rede Aparecida de Comunicação. Tem muita gente envolvida por trás, realizando e possibilitando que aconteça essa Assembleia Geral da CNBB aqui na cidade de Aparecida, capital mariana da fé. Mas um trabalho a gente precisa reconhecer. Trabalho de comunicadores, porque através deles, isso representando diversos órgãos de imprensa, é que você aí de casa fica por dentro diariamente, você que acompanha a TV Aparecida ou outras emissoras, fica sabendo tudo que é discutido aqui durante esse encontro do Episcopado Brasileiro e as importantes decisões que irão refletir na sua diocese, na sua comunidade. Vamos ver agora a reportagem. Nos dias de Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o trabalho dos comunicadores é essencial para que as comunidades, paróquias e dioceses, assim como toda a sociedade brasileira, possam ficar por dentro das pautas discutidas e decisões tomadas por nosso episcopado. Toda a rede Aparecida de comunicação, mantida com carinho pela família dos devotos e conduzida pelos missionários redentoristas, esteve mobilizada nestes dias e muitos profissionais se empenharam para reverberar as vozes de nossos pastores. Além da TV de Nossa Senhora, a Rádio Aparecida e o Portal A12 fizeram uma grande cobertura com programas e conteúdos especiais. Antes da Assembleia acontecer, já junto com o nosso editor-chefe, José Eduardo, a gente já faz uma programação, uma preparação sobre tudo que a gente vai trazer da Assembleia. Então, dentro dos nossos jornais, o Notícias em 30, que é 7 horas da manhã, também Notícias em 15, ao meio-dia e 45 e Notícias em 30, segunda edição, nós trazemos os conteúdos da Assembleia também com algumas entrevistas exclusivas. Além disso, também a gente traz os nossos boletins de rede, congregando com as mais de 100 emissoras irmãs que integram a Rede Aparecida de Rádio, em parceria com a Signes Brasil. Historicamente, o A12 faz a cobertura digital da Assembleia e também, desde o começo, nós temos a cobertura da coletiva de imprensa. E então, a gente trabalhando em conjunto, a Rede Aparecida de Comunicação com o pessoal da comunicação da CNBB, esse ano foi proposto, então, que a gente fizesse, em parceria com eles, a transmissão diária de 2 podcasts. Então, eles trouxeram alguns bispos, algumas presenças importantes em relação à Assembleia, e aí, diariamente, então, nós fizemos para eles a operação desses 2 podcasts diários. Por estes dias, em Aparecida, recebemos também comunicadores de outras partes do Brasil e do mundo. São momentos intensos de trabalho. A equipe da TV Pai Eterno, também conduzida pelos missionários redentoristas, veio de Goiás para realizar a cobertura dos dias de Assembleia. Para mim está sendo a primeira experiência, acompanhar a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e nesse ano, de forma especial, como diretor da TV Pai Eterno, ter um olhar voltado para essa cobertura de imprensa que acontece durante os dias da Assembleia. E para nós, missionários redentoristas, que assumimos como missão e como carisma o anúncio da copiosa redenção, levar essa boa notícia que parte da reflexão dos nossos bispos é de suma importância para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O jornalista Silvonei José, da Rádio Vaticano, veio de Roma acompanhar mais uma edição da Assembleia. Tempo oportuno para que possamos expressar juntos a sinodalidade da Igreja e ainda para que ele, que trabalha tão pertinho do Papa Francisco, compartilhe suas experiências com os outros comunicadores católicos. Eu posso dizer para você que é sempre uma alegria poder vir ao Brasil, ainda mais quando eu venho a trabalho, nesse sentido que não é um trabalho, é uma alegria porque eu encontro muitos dos meus amigos, os nossos queridos bispos. Essa é a minha 24ª Assembleia. Portanto, eu venho à Assembleia quando muitos desses bispos não eram bispos, eram simples sacerdotes. E ao longo do tempo a gente aprendeu a conhecer as realidades brasileiras através deles.
E essa reportagem é uma boa oportunidade para a gente encerrar, ler aqui a nossa participação hoje, nesta conclusão da 61ª Assembleia Geral da CNBB, aproveitar para agradecer toda a equipe técnica, operacional, aqueles que não aparecem diretamente no vídeo, mas que permitiram e possibilitaram toda essa transmissão, toda essa cobertura especial da Rede Aparecida de Comunicação. TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12, todos esses veículos unidos em comunhão para levar a melhor notícia para você aí de casa que nos acompanha. Então, agradecer, ter a nossa palavra de gratidão por todos esses profissionais que trabalharam diariamente, desde cedinho até o final da tarde, começo da noite, permitindo a nossa transmissão especial do Encontro do Episcopado Brasileiro. É isso, eu também vou encerrando minha participação na 61ª Assembleia Geral da CNBB. Lê, segunda-feira, estou aí no TJ, viu? Beijo para você. Um feliz, abençoado fim de semana a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Eduardo, pela participação. Aproveito, aguardo você aqui na segunda-feira também e agradecer e parabenizar todos, da TV Aparecida, todos que trabalham nessa grande engrenagem para que tudo isso chegue até você aí de casa. Muito obrigada para todos os amigos e colegas de trabalho durante esse período de assembleia.